Bom, então bom dia, pessoal. Eu sou a Sofia Teixeira de Assis e hoje eu vou apresentar o meu TCC do curso de Engenharia de Produção, orientado pelo professor Raoni Bagni, sobre a visualização de dados como apoio para a tomada de decisão, proposta de uma ferramenta visual para a gestão de indicadores no setor logístico de uma cervejaria. Bom, e passando brevemente pela agenda, eu vou apresentar então a introdução, seguida da revisão teórica, a metodologia utilizada no trabalho, o desenvolvimento do estudo de caso e, por fim, a conclusão e referências. Então, inicialmente foram estudados autores que abordam a importância da visualização, mais especificamente a visualização de dados. Aoyama e outros autores destacam que os dados em sua forma bruta, eles têm um grande potencial de valor, porém esse valor muitas vezes se perde se eles não forem apresentados de maneira clara e significativa para os usuários que precisam utilizá-los. Já Russell e outros complementam essa ideia ao afirmar que a representação visual dos dados tem um papel fundamental no entendimento das informações, que ela pode amplificar a nossa capacidade cognitiva, ou seja, ela reduz a complexidade do trabalho mental necessário para interpretar as informações. E diante desses benefícios que a visualização de dados pode trazer em um contexto organizacional, e também considerando a minha experiência em um ambiente dinâmico e complexo, o objetivo principal desse trabalho é realizar uma análise preliminar do uso de dados e indicadores em um centro de distribuição de uma cervejaria. E a partir disso, buscamos identificar oportunidades de melhoria e, como uma proposta prática, desenvolver um dashboard focado nas equipes de logística da empresa, facilitando, então, o acesso às informações e contribuindo para uma gestão mais eficiente dos indicadores. Passando, então, para a revisão teórica, foram estudados diversos artigos, sendo eles sobre a complexidade de dados, principalmente nesse contexto atual de dados sendo gerados e armazenados em diversos locais, e também sobre o papel da gestão visual, que pode facilitar essa interpretação. Foram analisados também os conceitos de ferramenta e de gestão visual para uma melhor definição no contexto da pesquisa, assim como artigos que apresentam exemplos de aplicação da visualização para acompanhamento de desempenho por meio de indicadores. Também foi estudada a literatura sobre como o design pode ser usado nas representações visuais para dar mais clareza. Além disso, também como um contraponto, os desafios enfrentados na utilização de visuais. Bom, então Rogers explora a transformação do papel dos dados nas empresas na era digital, que antes eram recursos caros e gerenciados em silos, e hoje isso mudou significativamente. Então, os dados, eles são gerados continuamente em diversos locais, e o verdadeiro valor está em conectá-los, tratando esses dados, então, como um ativo intangível. Em alguns autores, eles retratam como a visualização facilita a compreensão dos dados, já que os humanos eles podem derivar informações gerais dos dados de forma melhor e mais rápida, se forem apresentados em um formato visual adequado, e que a visualização facilita a síntese de informações, possibilitando novas perspectivas para permitir comparações melhores e mais abrangentes. Além disso, foram avaliados artigos que apresentam a proposição de um dashboard, como no caso de Pestana, em que os autores eles desenvolveram um dashboard de produtividade para hospitais em conjunto com profissionais de saúde, realizando, então, entrevistas cíclicas para essa criação do dashboard, a fim de otimizar a alocação de recursos e de monitorar indicadores. Quando a gente passa para a literatura que aborda o design e sua aplicação em representações, por exemplo, em gráficos, podemos citar os princípios de Gestalt, que, se bem utilizados, facilitam a compreensão das informações que ficam mais claras e acessíveis. Assim como Epler e Bunzli citam que os dados eles não falam por si mesmos. Eles devem, então, ser interpretados e comunicados da maneira adequada. Não basta apresentá-los de qualquer forma. E é importante destacar também os desafios na utilização dessas representações visuais. Como apontado por Russell, eles envolvem a adequação às características dos usuários. Então, a percepção dessas pessoas e suas habilidades cognitivas, assim como a escalabilidade e a utilidade dessa representação, sendo que esses aspectos foram considerados no desenvolvimento da minha proposta. Partindo agora, então, para a metodologia, inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica
com o objetivo de identificar contribuições e lacunas no conhecimento atual sobre ferramentas de visualização de dados. E após uma análise do ambiente de trabalho em que eu estava e vendo ali suas limitações também, eu constatei que o monitoramento de indicadores logísticos enfrentava dificuldades devido à visualização descentralizada e estática dos dados. Então, o uso de um quadro branco para registrar manualmente os resultados, embora ele fosse funcional para algumas discussões pontuais, ele revelou-se limitado na comparação de dados entre meses, por exemplo, e na identificação de tendências ao longo do tempo. Então, essa combinação da experiência prática no ambiente de trabalho e o levantamento teórico levou à proposição de um dashboard no Power BI, considerando também os aspectos de design estudados. Foram, então, coletados os dados necessários para a criação dessa ferramenta. Em seguida, foi feita uma análise preliminar para verificar se o painel ele atendia aos objetivos propostos e às necessidades do setor. Em seguida, por meio de um formulário, foram coletadas as percepções dos usuários sobre a ferramenta para identificar os pontos fortes e apontar também algumas oportunidades de melhoria. Com base no feedback obtido, foram feitos alguns ajustes finais na ferramenta. Contextualizando agora, de fato, a empresa do estudo de caso, ela é uma cervejaria de grande porte, com unidades espalhadas internacionalmente, e na parte administrativa da logística, a unidade conta com 30 funcionários, que são divididos entre os setores de controle de estoque, esse aí CEDA, que é o foco do estudo, e também o de armazém e distribuição. O setor de controle de estoque ele é responsável por garantir a contagem e a rastreabilidade dos produtos, assegurando que os registros eles reflitam com precisão o que há no estoque, batendo então o contábil com o físico. Também é encarregado de tratar solicitações de troca, que incluem casos de produtos invertidos, avariados ou vencidos, e de reposição, que são relacionados à falta de produtos ou ocorrências de quebra. Bom, então, durante o meu estudo de caso, foram entrevistadas as 3 pessoas que trabalham nesse setor, especialista, analista e técnico, e eles possuem diferentes formações e também tempo de empresa, mas todos têm contato direto com os indicadores que serão apresentados. E aqui está uma imagem do quadro branco utilizado para monitoramento dos principais indicadores de toda a logística. E acontece uma reunião diária em que esses resultados são apresentados. Para isso, as equipes elas precisam extrair relatórios de diferentes sistemas e muitas vezes usam planilha do Excel para poder mensurar os indicadores e assim preenchem manualmente o quadro todos os dias, preenchem os valores do dia anterior e o acumulado do mês. E existe um tempo, que é gasto para poder pegar essas informações, assim como preenchê-las no quadro. Então, a alternativa proposta foi o dashboard. Ele é estruturado em 2 abas distintas, sendo essa primeira que está sendo apresentada a de reposição e troca. De início, o usuário ele já pode filtrar se ele quer visualizar as informações de reposição, que lembrando são aquelas relacionadas à falta de produto, ou de troca, que incluem casos de produtos invertidos, avariados ou vencidos, assim como também o período que ele quer analisar. Então, por exemplo, se vai ser uma semana ou um mês. E nesse primeiro gráfico, no gráfico central do valor total, é apresentado o valor em reais das solicitações em comparação com a meta do mês. Seria, então, o acumulado, assim como é apresentado no quadro branco. Agora, o gráfico de colunas apresentado mais abaixo, ele apresenta os valores correspondentes às mercadorias solicitadas ao longo do período selecionado, e essa disposição ela permite observar de uma forma mais direta as variações diárias, além de uma comparação entre os dias também, sendo possível identificar padrões ou tendências ao longo do período analisado. Então, por exemplo, mesmo que o indicador ele esteja dentro da meta, mas se há um crescimento significativo ao longo dos dias, é importante entender as causas disso e, em comparação com o quadro branco, essa tendência talvez não ficaria tão clara. E nas tabelas à direita são exibidas as solicitações por cliente e as solicitações por motorista, com o código desse cliente ou motorista e a quantidade de solicitações realizadas. Essas informações elas são importantes e podem indicar possíveis problemas, como, por exemplo, erros no processo logístico ou no transporte, sendo muitas vezes necessário envolver outros setores, como comercial, time da distribuição, ou até mesmo a transportadora,
da empresa terceirizada. Agora, já na aba de quebra, encontram-se informações relacionadas ao valor total das quebras de produtos que ocorrem no armazém. Os gráficos, eles são similares, sendo esse primeiro com a meta do mês e o de colunas também, que apresenta os valores diários. E de diferente à direita, é apresentado um gráfico de pizza mostrando as ocorrências por áreas do armazém, como, por exemplo, picking, repack, retorno. E essa segmentação, ela permite identificar onde no armazém esses problemas são mais recorrentes. Já a tabela de ocorrências por responsável é essencial para localizar falhas operacionais específicas. Então, por exemplo, se um trabalhador ele é mais recorrente, isso pode apontar para diferentes causas, como uma falta de treinamento ou até mesmo uma inconsistência no procedimento. E então, com o intuito de entender a experiência dos usuários, né, que são esses 3 entrevistados do setor de controle de estoque, com esse dashboard que eu apresentei, foi feito um formulário estruturado com algumas perguntas que levaram em conta aspectos como usabilidade e clareza. Então, se a disposição das informações no dashboard facilita a localização e entendimento dos dados, se as cores e o contraste utilizados facilitam a leitura e a interpretação das informações, se o tamanho e o estilo das fontes são adequados e fáceis de ler, e se o tipo de gráficos escolhidos são adequados também para representar as variáveis analisadas. Agora, quanto ao impacto na tomada de decisão, foi avaliado se o dashboard facilitou a identificação de problemas e oportunidades nos indicadores, se ele ajudou a reduzir o tempo gasto na busca por informações e se tornou mais fácil acessar as informações importantes em comparação com os quadros usados anteriormente. Também tiveram algumas questões abertas para coletar sugestões e melhorias. Então, foram feitas perguntas como se existe algum indicador ou funcionalidade adicional que o usuário considera importante incluir no dashboard e quais aspectos considera vantajosos e quais também poderiam ser melhorados. Bom, e as questões de múltipla escolha do formulário, elas foram baseadas em uma escala de concordância, de 1 a 5, sendo 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente. Todos os critérios eles foram avaliados com notas 4 ou 5, portanto, os entrevistados eles consideram que o dashboard facilita a localização e entendimento dos dados, reduz o tempo gasto para a busca de informações, facilita a identificação de problemas e oportunidades e facilita o acesso às informações. E algumas das vantagens citadas pelos respondentes foram a visibilidade dinâmica, consolidação e organização das informações, a possibilidade de selecionar e filtrar os dados mais facilmente e observar as interações, né? Então, como que os gráficos eles se alteram, assim como o recurso de poder ver a somatória da quantidade de solicitações de troca e reposição por clientes e motoristas, que é uma informação já utilizada pelo setor para poder identificar problemas. E, então, após as análises das respostas do formulário, foram consideradas as sugestões de melhoria e algumas alterações foram implementadas. Então, na aba de reposição e troca, no gráfico de valor total, os valores eles serão exibidos em verde quando estiverem dentro da meta e em vermelho quando estiverem fora da meta. Isso corrobora também com os aspectos de design estudado. Então, por exemplo, que as cores elas podem facilitar, né, a interpretação das informações. E o mesmo acontece no gráfico, na aba de quebras. E, além disso, também foi adicionado o indicador de WQI, que ele está relacionado às perdas de volume de bebida, que é um indicador também que o setor ele já utiliza e não estava presente no dashboard anteriormente. E isso foi uma sugestão de um dos respondentes. Bom, concluindo então, esse trabalho ele atingiu seu objetivo ao propor um dashboard e coletar a percepção dos usuários e contribuiu ao demonstrar o impacto positivo da visualização de dados para a gestão de indicadores, reforçando a importância de ferramentas visuais para a eficiência organizacional. E alguns riscos ou possíveis dificuldades que foram levantadas com relação à ferramenta foi a sobrecarga do dashboard com informações excessivas, por ser uma versão eletrônica, caso as pessoas queiram incluir informações de forma excessiva, isso pode desviar o foco dos indicadores que são realmente relevantes. Outro ponto é a escalabilidade da solução. Se, por exemplo, ao tentar
aplicar esse dashboard em outros setores, houver algum tipo de insegurança em relação a essa tecnologia, ou até mesmo a falta de habilidade técnica. Então, esses foram alguns riscos levantados e que devem ser mitigados também. Como limitadores da minha pesquisa, eu posso citar que a análise ela se restringiu a um único setor de uma unidade específica, o que, apesar de contribuir para a profundidade na análise, pode limitar a generalização dos resultados para outros contextos organizacionais ou setores também. E, além disso, a avaliação do impacto do dashboard baseou-se em percepções qualitativas desse número reduzido de participantes. E como sugestão de próximos estudos, recomenda-se, então, ampliar a análise para outros setores da própria empresa, assim como diferentes organizações ou indústrias. E pesquisas que combinem abordagens qualitativas e quantitativas também podem oferecer uma compreensão mais abrangente dos benefícios da visualização de dados. Então, por exemplo, mensurar a diferença do tempo gasto para acessar uma determinada informação em cada ferramenta, ou então se os dados eles são interpretados de maneiras diferentes também a mudar a ferramenta ali. Então, aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação e muito obrigada.